Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gustavo, professor de História, e hoje nós teremos a aula referente à segunda parte do Segundo Reinado. Bom, dentro disso nós temos agora as ações, os momentos onde nós vamos ter um desgaste do Dom Pedro II no Império Brasileiro. É legal a gente salientar que ele ficou mais ou menos 39 anos no poder. Ele é o homem, a pessoa que ficou mais tempo no poder dentro da história do Brasil. Dentro disso, dentro dessa segunda parte, nós temos ali um momento onde ainda era um momento de certa forma de controle e de estabilidade por parte do Dom Pedro II, que é justamente a questão de Cristo. Salvo engano, a questão de Cristo ocorre no ano de 1863 e é um problema diplomático com a Inglaterra. Bom, esse problema ele está relacionado a ações que os ingleses vão fazer no território brasileiro e o Brasil, por sua vez, não vai ceder à Inglaterra. Bom, o que nós estamos falando? Primeiro, uma das ações dos ingleses vai ser justamente, eles vão bater com um navio no litoral do sul brasileiro, e ao baterem com esse navio no litoral do sul brasileiro, uma parte da carga desse navio comercial dos ingleses vai ser saqueada por habitantes da região. O detalhe é que esse tipo de situação ocorreu em diversos lugares do mundo em diferentes momentos. Quando a carga cai de um navio, é muito comum as pessoas que estão próximas elas fazerem esse tipo de coisa. É legal? É certo? Não, mas ocorre, certo? E além disso, dentro desse mesmo período, militares ingleses vão estar fazendo uma certa arruaça na região da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eles vão ser presos por estarem depredando patrimônio público no Brasil. Por isso, a Inglaterra vai pedir para o Brasil que o Brasil peça desculpas formalmente por ter prendido esses dois militares ingleses e por não ter se retratado na questão das mercadorias no sul brasileiro. O Brasil, por sua vez, não vai pedir desculpas, muito pelo contrário, vai arredar o pé. E ao arredar o pé, o Brasil, de certa forma, vai se posicionar dizendo que não é um mero serviçal da Inglaterra. Com isso, a Inglaterra vai ficar mais ou menos uns 2 anos sem ter trocas diplomáticas entre a Inglaterra e o Brasil. E, por fim, a própria Inglaterra vai se retratar com o Brasil, uma vez que, após uma investigação por intermédio de outros diplomatas de outros países, a Inglaterra vai ser convencida, melhor dizendo, de que quem estava errado eram os ingleses, certo? Então, a questão de Cristo é um momento, de certa forma, de demonstração que o Brasil não estava de bobeira. Bom, além disso, nós temos as questões de interferência do Brasil na política de países vizinhos ao Brasil. Bom, lá no primeiro reinado nós temos a questão da Cisplatina, o território que hoje seria o atual Uruguai, no qual o Brasil era pertencente devido a uma compra que Dom João VI fez durante o período joanino. Mas o Brasil perde aquele território durante o primeiro reinado, e esse território da Cisplatina ele era muito importante na questão do intercâmbio comercial dos produtos brasileiros com a região e dos produtos da região para dentro do território brasileiro. Então o Brasil tinha muito interesse em ter rotas acessíveis à região da Bacia do Rio da Plata, certo? E uma das tentativas do Brasil de estabelecer uma nova entrada e um novo domínio sobre a região vão ser por rios pela região do Mato Grosso, certo? Porém, o ditador da Argentina e o governo do Uruguai, na época, não vão aceitar essa nova investida brasileira. Com isso, o Dom Pedro II, mais uma vez acionando a ajuda
do Marechal, na época, Marechal Caxias, que depois se torna Duque de Caxias. Ele vai investir, né, num ataque na Argentina, depondo o ditador argentino e depois colocando pessoas ligadas aos seus interesses na Argentina. E além disso, depois ele, com o apoio de um grupo opositor no Uruguai, vai destituir os brancos no Uruguai e colocar os colorados no Uruguai. Os colorados no Uruguai vão também ter uma política de aproximação com o Brasil. Com isso nós temos o quê? Uma postura imperialista do Brasil nesse momento, onde ele vai interferir na política dos países vizinhos de acordo com os seus próprios interesses. Obviamente, o fato dele alterar a política nesses países não vai agradar muito um indivíduo muito conhecido na história. Nós estamos falando do Solano Lopes, que era o governante do Paraguai, que era um país que vinha em amplo crescimento na época, certo? O Solano Lopes, ele pensava no aumento do território paraguaio para a questão de um paraguaio maior, onde esse Paraguai maior seria adequado para os interesses da população paraguaia, certo? Além disso, o Solano Lopes, assim como, né, pessoas da família dele que vieram antes dele, vão estar desenvolvendo a indústria no Paraguai. E esse desenvolvimento da indústria no Paraguai tinha como interesse também escoar essa produção para o mercado internacional. E uma das vias, né, para o Paraguai acessar, né, o Oceano Atlântico era justamente utilizando a rota pelo Rio Paraná, que é um rio que passa, obviamente, por dentro do território brasileiro. O Dom Pedro II, ele não vai ser a favor, né, da utilização do Rio Paraná por parte dos paraguaios. E o Solano Lopes, por sua vez, ele não vai estar feliz com as ações que o governo brasileiro vinha fazendo na interferência das políticas nesses outros países. Com isso, Solano Lopes, ele vai alegar que ele não vai querer mais assunto com o Brasil devido a essas ações brasileiras na Argentina e no Uruguai, e depois o governo brasileiro também não vai dialogar com o Paraguai devido à tentativa de utilização dos paraguaios do Rio Paraná. Juntando esses dois fatores, estoura a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, quem dá o pontapé inicial são os paraguaios invadindo o território brasileiro, principalmente ali nas regiões ali do Mato Grosso, certo? Com o ataque do Paraguai no território brasileiro, rapidamente o Dom Pedro II lança a mão de um investimento, né, nas questões de aliança e nas questões militares para contra-atacar as tropas paraguaias. O detalhe é que, num primeiro momento, o Paraguai vinha obtendo vitórias, certo? O Brasil vira essa guerra a partir do momento que o nosso Duque de Caxias entra no conflito. Um outro detalhe é que, dentro dessa fase inicial, o Brasil vai se alinhar com a Argentina e com o Uruguai, formando a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança tem como perspectiva o quê? O maior contingente de militares dentro da Tríplice Aliança eram dos brasileiros. O segundo maior era da Argentina e o Uruguai entrava com a questão logística. Para atacar o Paraguai, o Brasil vai utilizar uma rota pelo Uruguai, pela parte de baixo. Então o Uruguai ele entra mais nessa questão. O Uruguai ele não vai enviar tantos militares para o conflito. Dentro desse conflito, né, contra o Paraguai, o Brasil ele vai se desgastar bastante, né, em termos financeiros e em termos militares, chegando ao ponto de lançar mão de uma campanha chamada Voluntários da Pátria. Nessa campanha, né, nós teríamos o alistamento de vários homens jovens brasileiros para participarem da guerra com o Paraguai, né, representando o Brasil. Dentro dessa, né, campanha dos Voluntários da Pátria, um grande número de escravos vão ser utilizados como
soldados para o conflito. Mas como que isso vai funcionar? Vários fazendeiros tinham medo de mandar os seus filhos para a guerra. E para não mandar os seus filhos para a guerra, eles entravam no acordo com o governo e com os escravos. Bom, se os escravos fossem para a guerra, quando eles voltassem, se eles sobrevivessem, eles ganhariam seu título de liberdade. Parem para analisar isso, guardem isso aí, porque isso vai ser muito importante mais à frente. Então, com a campanha dos voluntários da pátria, vários escravos vão entrar no conflito representando o Brasil. Um detalhe é que as condições desses escravos vão ser condições extremamente adversas, já que eles não vão ter um equipamento adequado, muito menos um treinamento. Então, muitos desses escravos vão morrer durante o conflito. Porém, nós temos ali, de certa forma, alguns destaques dentro desses escravos que vão participar da Guerra do Paraguai. No caso, o Hospital Marcílio Dias é um exemplo disso, né? O hospital que hoje é utilizado no Rio de Janeiro por boa parte das famílias dos militares tem o nome, né, Marcílio Dias, e esse nome é em homenagem a um desses militares, a um desses soldados de origem, né, escrava que participaram da Guerra do Paraguai, certo? Além disso, nós vamos ter outras histórias dentro dessa participação dos escravos na Guerra do Paraguai, certo? Bom, dentro disso, nós temos ali a intervenção do Duque de Caxias, e o Brasil vai conseguir uma vitória estratégica, né, que é a Batalha do Riachuelo, que vai ter, de certa forma, o auxílio da Marinha Brasileira juntamente com o Exército. A Batalha do Riachuelo vai ser um divisor de águas, onde a partir dali o Brasil vai obter diversas vitórias, chegando até a capital Assunção, no Paraguai. Chegando na capital Assunção, no Paraguai, o Brasil já tinha derrotado seu oponente. Contudo, já nessa fase de invasão à capital, nós temos a ascensão de uma outra figura, que é o herdeiro do trono brasileiro, o Conde de Deu. O Conde de Deu, ele participa dessa fase já pensando numa afirmação pessoal para assumir, né, o Brasil assim que o seu sogro, né, falecesse. Contudo, o Conde de Deu ele vai entrar numa neura muito grande de perseguir o Solano Lopes. E o Solano Lopes, né, escondido dentro do território paraguaio, basicamente ele não vai arredar o pé e ele vai continuar botando ali crianças, até mulheres, para fazer a linha de defesa ali na região de Assunção. E o Exército Brasileiro, sob a liderança do Conde de Deu, ele vai continuar avançando e vai levar à morte de várias pessoas que não tinham qualquer condição de estarem ali representando o Paraguai. Com isso, nós temos um cenário extremamente perverso após o final da Guerra do Paraguai. Quando, enfim, conseguem achar o Solano Lopes e executar o Solano Lopes, o Brasil tinha matado basicamente 90% da população masculina em fase adulta. E além disso, tinha assassinado também pessoas, né, na terceira idade, mulheres e crianças. Essa é a outra face da Guerra do Paraguai. Tanto que, se a gente, né, pegar e fazer uma pesquisa sobre a visão dos paraguaios sobre a Guerra do Paraguai, eles vão ter uma visão extremamente complicada, de certa forma, em relação ao que o Brasil fez dentro desse conflito, certo? Bom, dando sequência, então, só para fechar esse vídeo, é legal a gente salientar que a participação dos escravos na Guerra do Paraguai vai gerar um problema para Dom Pedro II, assim como também a disputa de egos entre os militares que estão participando da Guerra do Paraguai também vai ser um desenvolvedor de um problema mais à frente para o Dom Pedro II. Né? A disputa entre os militares da Marinha e os militares do Exército também vão ser um problema aí, um empecilho para Dom Pedro II, certo? Então, parem, dêem uma respirada e continuem observando, continuem estudando comigo dentro do próximo vídeo, certo, galera?